volta, vamos entender um pouco mais sobre esse Fed, todos os impactos dessa decisão nessa política monetária lá nos Estados Unidos. Vamos conversar com ele, Guilherme Zanin, estrategista da Avenue, que já está preparando os convites do casamento para todas as pessoas aqui da BMC News, porque eu estou de olho, tá? Você não vai estar livre dessa, Zanin. Também quero ir nesse casamento, hein? Boa tarde para você. Tudo bom, Débora? E aí, pessoal? Foi umas férias diferentes aí, com pedido de casamento, tudo junto. E foi bem legal, Sensacional. mas Vou te falar que eu estava na já Argentina também, voltamos com o hein? ritmo de tudo. Tá bom, Por combinado. pouco eu não participei desse momento aí seu, só estava no lado oposto, mas tudo bem, mas estava lá também, feliz por você, parabéns. E estamos esperando o convite aqui, todo mundo da BMC, tá? Só para poder ficar registrado aqui para você. Com certeza, vamos combinar assim. Zani, vamos lá, vamos lá. Essa era a grande expectativa da semana, era justamente essa super quarta-feira. Esse Fed que, então, literalmente só fez concretizar o que a maioria do mercado já esperava, né? Que era levar essa taxa básica de juros em 75 pontos base. O gráfico de pontos mostra que nenhum dirigente vê juros abaixo de 4% até o fim de 2023. Na prática, o que isso significa para um país que não está, assim, habituado a juros dessa forma, Zanin? Perfeito. Eu acho que os investidores precisam entender que isso tende a fazer grande impacto sobre diversas outras vertentes, tá? Primeiro, uma inflação elevada e mais persistente nos Estados Unidos, de alguma forma, deve reverberar nos demais países, incluindo países emergentes. Eu acho que, inclusive, os países emergentes fizeram um trabalho mais eficiente em realmente se preocupar com a inflação antes e elevar a taxa de juros. Agora, é difícil a gente acreditar que, se a inflação elevada nos Estados Unidos permanecer elevada, que isso, de alguma forma, não vá ter um impacto nos outros mercados. Até porque a gente tem o maior mercado consumidor do mundo, que, inclusive, tende a fazer preço e ser referência para os demais mercados. Se os produtos ficam mais caros nos Estados Unidos, é normal pressupor que isso vai acabar desencadeando um efeito que vai impactar nos demais países. Dito isso, a gente vai ter também um aumento de juros. E o aumento de juros tende a fazer com que as bolsas de valores não subam tanto. E se o mercado americano fica no que a gente chama de um ritmo de desaceleração, de acomodação de taxas de juros e acomodação de inflação, isso provavelmente vai se refletir nos outros mercados também. A gente sempre brinca, né? O Brasil não é uma ilha, longe disso. E impactos, seja políticos, como foi bem comentado anteriormente, da Rússia, assim como impactos econômicos, seja inflação e juros dos Estados Unidos, vão acabar tendo também resultados em demais mercados. Dito isso, eu acho que a decisão de hoje não foi novidade para os investidores. Muita gente já esperava isso. Agora a gente também espera que de repente as coisas melhorem ao longo dos próximos meses, que a inflação venha a retroceder, apesar dela estar mais persistente. E o Banco Central americano já declarou que ele pretende fazer de tudo para trazer a inflação de volta, que ele viu que a inflação é estrutural, mas que eles vão utilizar todos os mecanismos, mesmo que aumente o desemprego, mesmo que a gente tenha um período de talvez recessão maior, conforme o próprio Jeremy Powell falou, mas que isso vai ser meta número 1 do Banco Central, trazer de volta a inflação para o objetivo. Legal. Ô Zanin, agora falando sobre a mediana de projeções para o PIB dos Estados Unidos em 2022, que passa de 1,7% para 0,2%. Era o que vocês esperavam aí na Avenue? Sim, a gente entende que, se a gente parar para pensar, a primeira coisa, quando a taxa de juros sobe, qual que é o efeito que desencadeia, tá? Primeiro, os recursos vão para os Estados Unidos. Muitas pessoas vão colocar o dinheiro no país onde é mais seguro, ainda mais num possível evento militar que a gente está vendo cada vez aumentar mais as tensões. Além disso, um juros mais elevado, vamos dizer que os juros a taxa terminal ficar entre 4% até 5%, já o Banco Central colocou ali 4,6%. Se esse juros ficar maior, as empresas,
americanas, elas conseguem exportar menos. O mercado americano acaba importando mais, porque a moeda deles está mais forte, mas a economia não fica tão forte, eles não conseguem exportar, eles não conseguem criar mais superávit. Então, assim, é natural a gente pressupor que um dólar forte tende a fazer com que a economia exporte menos, e com menos exportação, naturalmente gera-se menos crescimento. Vai vir talvez por demanda interna, só que a gente sempre sabe que demanda interna tem um limite, o limite é o crédito. E com a taxa de juros subindo, provavelmente esse limite de crédito vai ficar cada vez menor. Então, é natural a gente imaginar de que o ambiente vai ficar um pouco mais desacelerado no curto prazo. Contudo, a gente também viu o Banco Central americano revisando as projeções para maiores nos próximos anos. Então, eu acho que é aquela velha história. Às vezes é bom a gente tomar um banho de água fria para dar uma acordada e, de repente, resolver os problemas e voltar depois com tudo, né? Zanin, no comunicado, o Fed também alegou, né, que a guerra na Ucrânia ainda causa pressão adicional na inflação e o Federal Reserve está atento aos riscos aos preços, né? Lembrando que a gente tem uma certa tensão nesse momento no ar, a gente vinha falando sobre isso aqui no início da nossa programação, né, após essa nova convocação de militares feita hoje pelo Putin. Acredita que isso pode se prolongar, pode acabar prolongando, então, esse ciclo de ajuste monetário nos Estados Unidos? Porque tudo fica muito incerto, né, diante desse conflito no leste europeu, né? A gente nunca sabe o que pode vir. E como o próprio Putin já disse, ele não está blefando, né? Perfeito. Eu acho que sim, isso tem implicações na taxa de juros americana, porque, de novo, a gente não tem só um problema de cadeia que é puramente de inflação nos Estados Unidos, mas sim na Europa, né? Com Putin colocando algumas sanções, como a falta de gás na Alemanha e Itália, que são os que mais dependem, isso tende a fazer com que a inflação na Europa fique maior. E, de novo, a gente tem um mundo interligado. Se a inflação ficar maior, as pessoas que podem negociar, fazer câmbio, elas acabam aproveitando um lugar onde tem um preço mais elevado, um custo mais elevado, e compram no mais barato para vender no mais caro. Dito isso, a inflação ficando mais persistente na Europa corrobora com que a inflação americana também continue mais elevada. Se as duas principais regiões, dois blocos econômicos maiores do mundo, além de a gente contar na Ásia e China, né? Se os dois sofrem problemas de inflação, é natural a gente pressupor que isso vai ter propagação em demais países, em demais regiões, e naturalmente a gente tende a ficar com uma taxa de juros mais elevada. Eu acho que o principal fator para os investidores que estamos vendo é entender que a gente sai de um cenário onde boa parte das pessoas que começaram a investir, começaram nos últimos 2, 3, 5 anos, e uma população, no geral, que não está acostumada com inflação. Eu mesmo admito que sou de uma geração que não está acostumada com inflação, mas acabei acompanhando muito o mercado financeiro e estudei faculdade de economia, e eu acho que o grande destaque que a gente vê, todos os grandes gestores de fundo, todos os grandes, principalmente investidores que fazem a sua alocação estrutural, preocupados agora com um cenário persistente de inflação, mantendo-se ao longo do tempo, e um crescimento menor, mais limitado. Então, eu acho que existe oportunidade, sim, nesse cenário que é mais difícil. Antigamente, a gente não precisava se preocupar com a inflação, agora a gente precisa. No passado, crescia até mais, agora a gente vai ter um crescimento menor. Mas, ainda assim, tem muitas oportunidades nesse cenário conturbado, como a gente está vendo agora. Zanin, uma pergunta que vem aqui do chat, que o pessoal pediu para perguntar para você, do Mr. Samart. Ele colocou o seguinte: ele pediu que você pudesse explicar a citação do Powell sobre os juros reais aqui no Brasil. Juros reais aqui no Brasil, para ser bem sério, isso eu não acompanhei aqui. Inclusive, eu estou com a tela da Bloomberg aberta. O que eu posso dizer sobre os juros reais, assim, de forma generalizada? Eu acho que aí é importante. A gente viu vários materiais internacionais exaltando políticas monetárias como a brasileira, onde a gente teve um combate contra a inflação antecipado,
E isso acabou sendo positivo para esses mercados, onde a inflação veio a retroceder. No caso do Focus, essa semana a gente já viu aí a inflação caindo para abaixo de 6%. É elevada, sim, é muito elevada. Eu até gosto de brincar com o pessoal dizendo, poxa, a inflação dos Estados Unidos está elevada. Sim, está em 8,1, 8.2, 8.3, vindo a cair para 6,8, tá? Sendo essa a maior inflação dos últimos 40 anos. No Brasil, a gente fala que a inflação está retrocedendo e que a gente está muito bem, que a economia parece estar um pouco mais estabilizada, e a inflação está em 6,4, 6,8 em termos de projeção para o final do ano. O que demonstra que, no pior dos casos dos Estados Unidos, é praticamente o melhor caso do Brasil, aí, ou um caso para comemorar. Por quê? Porque a gente tem um mercado estruturalmente que é totalmente diferente. Eu até brinco, né? Muita gente gostaria de que o Brasil fosse Estados Unidos, mas a gente sabe que não vai acontecer. Por mais que eu ame a minha nação, a gente sabe que a lei à propriedade privada é muito mais forte nos Estados Unidos. O componente estrutural é muito mais favorável ao crescimento dos Estados Unidos. O investimento em tecnologia é muito maior nos Estados Unidos. Capital e trabalho são duas variáveis econômicas que já se exauriram no país. Mas tecnologia que a gente devia ter investido não aconteceu. Dito isso, eu entendo que a gente tem um componente aí real de taxa de juros, que é a taxa de juros menos a inflação, que é extremamente elevado no país e que, inclusive, demonstra que a nossa taxa de juros pode começar a cair, apesar de hoje a gente ter reunião dos juros, isso não deve acontecer. De qualquer forma, eu entendo, e o próprio Banco Central brasileiro demonstra uma preocupação com o quê? Com o cenário externo, porque essa propagação da inflação deve, de alguma forma, ser sentida ao longo dos próximos meses. O Brasil, de novo, não é uma ilha, e se os produtos ficarem mais caros no exterior, é natural a gente pressupor que isso vá ser importado de alguma forma. Então, eu acho que o juro real brasileiro ou dos mercados emergentes de forma generalizada, comparado com a economia americana, sim, é porque eles fizeram um combate anterior, se mostrou efetivo, e talvez o Jeremy Powell queira exaltar isso e mostrar como foi benéfico, só que isso não deve ser levado ao pé da letra, porque por mais que hoje a gente tenha esse cenário, me preocupo muito em acreditar que a gente vive um juro real, natural, tão elevado, e que a inflação não vá ter a sua disseminação ao longo dos próximos meses. O próprio Focus veio com uma inflação retrocedendo no curto prazo, mas esperada maior no longo prazo, principalmente por fatores externos. Bom, Zanin, eu queria entender também, aqui trazer um pouco, repercutir um pouco dos impactos diretamente nos setores aqui no Brasil. Eu até estou dando uma olhada aqui, uma reparada, alguns setores já logo depois desse anúncio do FED. Primeiro que a gente viu ali o Ibovespa renovar mínimas logo assim que saiu o comunicado, e em seguida disso veio recuperando um pouco mais, né? A gente tem nesse momento aqui o Ibovespa numa queda de novo, 0,63%, mas a gente não pode deixar de considerar que ainda tem adesão do Copom para sair daqui a pouquinho. Porém, um dos setores que vem aparecendo aqui logo depois, né, da divulgação do FED em alta é o setor de construção aqui. As construtoras parecem reagir positivamente depois dessa decisão, tem figurado aqui maiores altas. Tem alguma correlação, na sua opinião, relacionado a isso? Isso pode estar realmente beneficiando o FED em algum momento? Além disso, tem algum outro setor que você acredita que pode, que nesse momento, aos juros como a gente tem agora e com as expectativas, né, já deixadas, que já foram bem esclarecidas aí no comunicado, podem acabar se beneficiando aqui do Brasil em relação, né, a esse novo cenário de política monetária americano? Perfeito, Débora. Eu entendo o seguinte, eu até estou olhando aqui o mercado internacional, como é que está o real estate, né? E não está muito diferente do mercado... quer dizer, na verdade, está diferente do mercado local, onde está positivo. E faz sentido, exatamente como comentou, com um vislumbre de redução de taxa de juros, tende a fazer com que o mercado imobiliário possa financiar de forma mais barata e ele se beneficie. Mas, de novo, eu acho, talvez a gente esteja com juros no Brasil estruturalmente elevado, mas pressupor que a gente vai voltar para os juros, seja de 2%, seja de 6%, eu acho algo difícil nesse cenário inflacionário externo.
tá? Para os Estados Unidos, o que tende a impactar mais positivamente o aumento de juros ao longo, esse juro estrutural, né, esperado ao longo dos próximos anos, se manter mais elevado? Seguros, o setor de seguros é um que se beneficia, porque ele pega recursos, mantém ele investido a uma taxa de juros maior e ganha esse spread. O próprio setor bancário, setor financeiro, que ficou um pouco às margens ao longo dos últimos meses, mas que pega dinheiro a uma taxa e repassa a outro. Então, eu acho que tem um benefício aí também que consegue ter um resultado maior. Mercado imobiliário, a gente está vendo vários sinais de desaceleração, vários indicadores, por exemplo, preços de casas sendo revisados para baixo, está no recorde. Lançamento de novas casas está se mantendo baixo, né? As construtoras estão lançando menos. O sentimento das construtoras dos Estados Unidos estão sentimento negativo. Número de empresas apresentando os resultados no exterior, vendendo novas casas, baixo. Então, assim, o setor imobiliário claramente está desacelerando nos Estados Unidos. Número de vendas de casas no Zillow pelo primeiro mês foi negativo. Então, eu entendo que isso provavelmente a gente ainda deve ter uma defasagem, sim, o mercado brasileiro pode se beneficiar um pouco antes. Mas ainda assim, tem outros setores, como seguros, setor financeiro, que conseguem, nesse ambiente mais desfavorável para o mercado de ações geral, mesmo assim tem empresas e setores que conseguem crescer mais. Eu acho que agora, a principal palavra, a frase do momento, é resultado, né? A gente sai de um ambiente onde se tinha puramente discurso, empresas que apresentavam números exorbitantes, propostas em PowerPoint, em Excel, onde apareciam maravilhas, e de repente a gente entra num mercado onde a gente quer mais conteúdo, mais resultado. E as empresas que, principalmente de valor, né, empresas que estão com caixa sólidos, com dívida baixa, elas estão apresentando um resultado bem melhor do que as demais empresas do S&P 500 que vieram com valuations elevado, com poucos resultados, poucos lucros. A gente voltou à velha escola de economia e de investimento, onde a gente olha mais balanço e menos promessa. Perfeito, Zanin. Obrigada mesmo pelo teu tempo aqui, a participação conosco, para poder ajudar a entender um pouco mais sobre essa nova decisão aí do Fed. E, claro, contamos com você aqui sempre. É muito boa essa parceria junto com a Avenue. Muito obrigada mesmo. Um forte abraço para você e todo o time aí. Agradeço, é um prazer estar de volta aqui. Vamos conversando todas as quartas-feiras. Acho que vai ser bem legal aí. Até mais, até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau.